Oi, tudo bem? Eu tô passando aqui no início do vídeo pra avisar que este vídeo vai ter spoilers do anime Death Note. É até estranho falar que o vídeo vai ter spoilers porque é um anime de 10 anos atrás e se você gosta de cultura asiática ou de animes, você com certeza conhece Death Note ou já deve ter visto pelo menos. Então, é só isso mesmo e bora pro vídeo. Light Yagami é um dos protagonistas mais complexos dos animes que eu já vi. Tipo, em um momento ele tá assim, Ele tem certeza de que vai te pegar. Idiota. Ele nunca vai me achar. Vai ter que pegar isso primeiro. e logo em seguida ele tá desse jeito. Acha que eu sou do mal? Eu sou a justiça! Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal. Eu vou me tornar o Deus de um novo mundo que todos desejam. Todos aqueles que se opõem a esse Deus é que são do mal. E depois, desse jeito. Pode responder todas as minhas perguntas quando eu pegar você. Nos reencontraremos em breve, Kira. É mesmo? Ele vai me condenar à morte? Parece interessante. Eu aceito seu desafio, Ellie. Os dois vão caçar um ao outro sem saber o nome nem o rosto que o outro tem. E o primeiro cuja identidade for revelada morre. Os humanos são tão divertidos. Mas esses não são os únicos motivos de sua complexidade. Light é o protagonista do anime Death Note, um anime sobre um jovem que encontra um caderno misterioso que tem o nome de Death Note, onde o nome da pessoa escrita morre após 45 segundos. A obra debate temas como moralidade e justiça. É um anime com uma carga de suspense e temas sérios da nossa realidade, o que faz seus personagens terem ambições que poderíamos encontrar no mundo real, como ser um justiceiro onde utiliza um caderno mágico. Ok, isso foi irônico da minha parte. O personagem de Light tem suas ambições. Ele quer ser um justiceiro utilizando o caderno com poderes. Após matar alguns criminosos, a população japonesa começa a sentir a sua presença e se iniciam postagens em fóruns chamando Light de Kira. Ele então pega o fardo de trazer a verdadeira justiça e se auto-intitula o Deus do Novo Mundo. Eu vou me tornar o Deus desse novo mundo. Isso torna a discussão interessante, pois nós não encontramos um personagem clichê. Esta frase tem impacto, e é um impacto onde só conseguimos perceber bem depois. Você pode pensar que esta frase faz eu dizer que ele é um sociopata que só está atrás de seus próprios objetivos enquanto diz ser em nome da justiça. Porém, eu dizer uma coisa e ter a experiência de ver e ler a obra é outra, pois de início a gente simpatiza com o personagem de Light. Exatamente o que você ouviu, a gente simpatiza com ele. Isso nos faz pensar como Light é um protagonista bem escrito, e eu te convido a entender o que faz Light Yagami tão especial. Agora, quero que relembrem o que tinha dito sobre nós simpatizarmos com o personagem de Light. Então, o que eu proponho é que Kira é a nossa persona tímida, onde acreditamos que a justiça com as próprias mãos traria algum resultado benéfico para a sociedade. Nós simpatizamos com a ideia de Light que o mundo está podre, pois está consumido por corrupção e violência, e nós simpatizamos com Kira, pois ele seria o agente onde iria acabar com a maldade utilizando a velha justiça com as próprias mãos. Nós temos muito essa ideia, pois ainda mais na nossa década temos vários produtos de mídia onde a ideia é a justiça com as próprias mãos. Pega o exemplo de Batman, um milionário que após ter seus pais assassinados sai em busca de fazer justiça sem ir por nenhum meio legal utilizando advogados ou a polícia. A polícia nessas histórias normalmente são vistas como um outro mal, seja atrapalhando o herói ou ela sendo corrupta. A gente tem essas ideias com a cultura pop, pois estamos recheados de histórias assim. E animes também são cultura pop, fazendo parte da cultura asiática. Acredito que Light é um personagem bastante original, pois ele está além da realidade dessas outras obras. Mesmo Death Note sendo um anime onde ao escrever o nome de uma pessoa em um caderno mágico ela morre. Isso é bem comum no mundo real, né? Vejo que pegou gosto pela coisa. Death Note mostra os seus personagens e essa atitude de Light e como elas afetam o mundo, tendo suas consequências. Eu acho que é brilhante isso, pois de início o anime sempre nos mostrou como Light estava errado, como Kira era um sociopata.
e nós não prestávamos atenção nisso, pois estávamos cheios de histórias onde a justiça com os punhos é a certa. Eu também gosto como L é apresentado no anime como um personagem totalmente O mínimo que eu posso fazer é responder suas perguntas. sendo um detetive foda que senta de um jeito estranho para não reduzir as suas habilidades de dedução. Eu não sento assim porque eu quero, eu tenho que sentar assim. Se eu me sento normalmente, minhas habilidades dedutivas são reduzidas imediatamente em 40%. É hilário e muito bom ao mesmo tempo. E Ellie seria o principal inimigo da filosofia de Kira, pois Ellie está do lado da justiça que ele acha certa, aquela onde uma agência, sendo ela a polícia, está defendendo um cidadão honesto. O personagem de Ellie também serve como aquele que está enxergando totalmente a situação e nos mostrando como Kira é um erro, e justiça, feita com as mãos, não passa de uma ideia de criança imatura. Isso quase me faz acreditar que o Kira não existe, que isso é só a fúria de um deus vingador. Mas essa ideia é completamente absurda. Pensar que Deus precisaria do rosto e do nome de uma pessoa para matar. Não são atos de um deus, mas alguém muito infantil e imaturo que quer fingir ser Deus. É isso que está acontecendo. Ele nos conduz pela linha moral de Light na história e chega uma hora onde parece que torcemos mais pelo lado do L do que do próprio protagonista, o Light. E cansamos do sociopata deus do novo mundo, Ele até mesmo parece tentar provocar o Light fazendo perguntas e deduzindo sobre ele ser Kira. Se Light fosse o Kira, eu acho que ele não faria o segundo Kira enviar essa mensagem. Isso não se encaixa. Ele faria o segundo Kira seguir com o seu plano de me fazer aparecer na TV e depois negar que fizeram contato, deixando o segundo Kira levar a culpa pela minha morte. Até que chega num determinado ponto da série, onde ele sente que Light seria o único amigo que ele um dia já teve. Você não é o Kira. Seria um problema se você fosse o Kira. Porque eu sinto que você é o primeiro amigo que eu já tive. Pois, mesmo os dois sendo opostos em suas filosofias na série, eles parecem ser bastante iguais, pois os dois chegam sempre nas mesmas conclusões e Ellie usa isso para entender como seria o método de raciocínio de Light, baseando que ele seria Kira. Porém, apesar dessas dúvidas, Ellie pede para Light entrar na investigação, até que num certo momento, Ellie prende Misa, que seria outra pessoa com a posse de um Death Note. Oi, Sr. Tarado. E Light também é preso. Eu não sei, pode ser verdade. Eu tenho que admitir, eu já andei pensando que alguns criminosos mereciam morrer. Se eu posso pensar como Kira, como posso ter certeza de que eu não sou mesmo ele? Isso foi premeditado. Não é acidental você ter escolhido fazer isso agora. Nesse momento, as peças do tabuleiro parecem mudar de posição sem justificativa para Ellie, pois Light passa a agir de um modo diferente, já que ele perde suas memórias, pois renega a posse do Death Note. Olha, Ryuki, por enquanto eu só estou escondendo o Death Note. Mas ele ainda é meu até você me ouvir dizer as seguintes palavras. Eu me livro dele. Eu entendi. Light passa a agir de um modo diferente, já que ele perde suas memórias. A partir desse ponto, Death Note novamente mostra como é genial na utilização dessas facetas de Kira e Light. Por que eu estou fazendo isso? Meu lugar não é aqui. Ryuzaki! Ao renegar as memórias, Light perde Kira de sua personalidade, e aí ele percebe como até mesmo seu olhar está diferente. Várias coisas acontecem para que Light prove que é inocente. Os dois começam a trabalhar juntos na investigação, e ele passa de inimigo a amigo de Light. A cooperação dos dois é um misto de julgamento e carinho, pois eu entendo que em Death Note não tem romance, mas uau, eu shippo demais Ellie e Light e meu Deus, calma, eu só tô zoando. O julgamento seria a parte de Ellie sempre dizendo e impondo a sua filosofia sobre fazer justiça com as próprias mãos ser errado. E o carinho seria ele tentar consertar isso em Light para que os dois fossem amigos.
já havia dito que eles são parecidos, mas com perspectivas diferentes e etc. E esse vínculo parece ser algo que as pessoas não percebem muito quando leem ou veem o anime, porque para a maioria fica como se eles fossem vilão e o mocinho. Mas este peso que o vínculo dos dois tiveram teve um impacto em Light, e esse impacto é demonstrado de uma maneira bem forte no episódio em que Ellie morre. Ô, Light. Finalmente está livre para deixar o prédio sozinho, mas parece que você não vai embora? Isso pode esperar até conseguirmos resolver esse caso. Mas você está sugerindo que eu o incomodo estando aqui? Não. Nesse episódio é demonstrado como Ellie se sentiu após ter percebido algo de errado com Light, e que a sua vida já estava perto do fim. Me diz, Light, desde a hora em que nasceu, houve algum momento em que você realmente disse a verdade? Ellie estava de certa maneira arruinado por dentro. As cenas em que ele está perto de Light deixam implícitas que ele estava desconfiado de que o seu amigo seria Kira. E agora estava desconfiado com uma certeza tão forte que ele já sabia que a sua vida estava perto do fim. E o que está fazendo aqui, Ryuzaki? Eu não tô fazendo nada demais. É que eu ouço o sino. Sim? É. O som do sino tá bem mais alto hoje. A cena em que Ellie está secando os pés de Light é uma representação dele assumindo que Light era superior. O que está fazendo? Eu achei que podia ajudar. Você estava se enxugando, Light. Olha, tudo bem, não precisa fazer isso. Eu posso fazer uma massagem também. É o mínimo que eu posso fazer para purgar os meus pecados. Eu sou muito bom nisso. Ai! Você vai se acostumar. Usar o termo ressurreição e colocar Light Yagami na mesma frase é parecer comparar com Cristo, pois na história Light é sempre retratado dessa maneira e até a abertura de Death Note tem essas conotações subjetivas, mostrando Light em imagens perto de Cristo, e a cena da abertura em que ele dá a maçã para Ryuki e em uma posição acima representando como divino. Enfim, o anime tem esse jogo de subjetividades que às vezes são explícitas. Ryuki, sabia que eu poderia pensar sério num acordo se você me oferecesse asas ao invés de olhos? Só a ideia de voar livre pelos céus parece coisa de deuses. Acho Death Note inteligente nesse sentido, mas neste ponto do vídeo eu vou usar como fonte principal o anime e dizer sobre o final de Death Note, que em minha opinião, mesmo sendo diferente do mangá, é um final brilhante. Com um arco dramático feito para ocasionar nessa situação final. Espera, Light! É difícil entender este final, pois acredito que ele abre discussão para várias interpretações, mas irei colocar a minha interpretação sobre tudo. É difícil entender esse final, pois acredito que ele abre discussão para várias interpretações, mas irei colocar a minha interpretação sobre tudo. Esse final é genial, pois ele dá a conclusão ao personagem de Light e a sua persona Kira, mas ele também representa a ressurreição de Light Yagami. Podemos perceber que nessa situação final, Kira está encurralado, vendo todas as suas ambições desmoronarem. Ele não tem para onde ir e até mesmo implora pela sua vida. Onde está você, Misa? Onde... Ele sente medo e ao mesmo tempo sente raiva, um misto de emoções que é uma das características de seu personagem. Mesmo após receber vários tiros e perder muito sangue, ele consegue escapar daquele galpão, mas todos nós sabemos que este já era o seu fim.
Essa cena de Light correndo e vendo seu eu do passado pra mim é muito emocionante, pois ele vê seu passado enquanto foge do seu presente, e podemos pela primeira vez ver algo honesto da sua parte. A cena se prolonga até que Light encontra uma escada e no meio dela... Foi bom enquanto durou. Aliviamos o tédio um do outro por um tempo. Ele encontra o seu fim. Ele morre no meio das escadas, simbolizando que sua passagem para ser um deus nunca se concluiu, ao mesmo tempo que quem utiliza o Death Note não vai para o céu e nem para o inferno. E então, ele em seu último suspiro, o que simbolizaria o espírito de L. Nessa cena, todo o arco dramático de Light se finaliza. Ele viu seu, talvez, único verdadeiro amigo em seu próprio leito de morte. Isso não seria o Light entendendo seus erros, porém, seria o Light no fundo, deixando Kira e sua personalidade inocente como Light Yagami voltando à vida.